Este é o canal Darcy Filho Sem Off. Clique no sininho, inscreva-se, participe, dê um like. Vamos discutir futebol, traga a sua opinião. E os trabalhos já começaram a valer por parte da dupla Grenal como preparativo muito mais para o clássico Grenal da quarta-feira que vem. Este vai reabrir a competição no Rio Grande do Sul pelo seu tamanho, pela sua expectativa, por tudo que se diz, pelo desejo, até pela discussão se deveria ou não ser o primeiro jogo na reabertura do Campeonato Gaúcho. Acabou sendo porque, pela lógica evidente, prevaleceu aquilo que estava programado, embora o Grêmio não tivesse esse desejo. O Grêmio queria o Grenal num segundo momento. Estas questões, elas são significativas, muito significativas. É claro, essa posição do Grêmio, muito mais em função do fato de que o Renato chegou depois, ficou muito tempo fora de Porto Alegre. Mas cada um com seus problemas para resolver. Quero voltar a um assunto no Grêmio e diz respeito à lateral esquerda do Grêmio. O Grêmio precisa contratar um lateral esquerdo. O Grêmio tem somente um jogador para a posição. O menino que vem da base ou qualquer uma outra alternativa de improviso não estão oferecendo confiança para quem pretende fazer uma ou outra alteração. Não fosse assim, não estaria se falando na possibilidade do aproveitamento de uma improvisação. Ora, desloca o fulano da quarta zaga para a lateral esquerda, da lateral direita para a esquerda, improvisa. Se você tem jogador para a função, você não precisa improvisar ninguém. E o Grêmio, quando foi buscar o Caio Henrique, ele foi trazer um titular para a posição. O Cortez já não era o titular. E agora, outra vez, é guindado a esta condição. Mas falta alguém para o setor. E estes momentos ficam claros quando você vai para um jogo decisivo, quando você vai para uma situação mais difícil, ou o titular sofre com uma lesão, sofre com um cartão, e aí o setor fica prejudicado e o treinador precisa improvisar, precisa mudar, precisa criar. E a função de lateral, ela é muito importante. Se foi o tempo em que se dizia o seguinte, não, lateral você faz em casa. Não, esse tempo já passou. Foi um tempo que houve e que realmente se podia fazer lateral em casa, porque as funções do lateral eram funções mais específicas. Era muito mais de marcação do que sair para o apoio, era muito mais de fazer um passe curto do que tentar sair na jogada longa. Era assim. O lateral tinha compromissos defensivos sérios, ele auxiliava o seu setor defensivo, o miolo do seu setor defensivo, como ninguém. Depois, com o passar do tempo, o lateral foi subindo, foi se tornando um jogador de apoio. O volante é quem ficou com a responsabilidade de oferecer a cobertura para o lateral, e assim foi. Até que o volante passou a ser um jogador também de criatividade, e hoje você precisa ser um especialista na posição. Você tem que ter várias características para jogar ali, mas a sua principal característica é aquela de marcar, de ter condições de jogar, de enxergar, de ver o jogo, de ser um elemento produtivo. Porque senão acaba acontecendo o seguinte, o atacante de lado de campo, como se diz, termina por ser um assessor, um secretário, uma bengala, seja lá o que for do lateral. E aí você perde a condição ofensiva. Você perde esta possibilidade. Então, por isso, entendo que o Grêmio, que tem basicamente um jogador para cada posição, talvez para o ataque falte mais um jogador de frente, mas ali ainda há como improvisar, porque é possível. Hoje esse homem de frente pode ser um técnico, pode ser um cara fincado na posição de atacante, ele pode, sim, há mais recursos para resolver esse problema. Agora a lateral não. E o Grêmio precisa desse lateral esquerdo. Já disse, não precisa ser um top de linha como era o Caio Henrique, até porque não há dinheiro para isso, mas um lateral esquerdo de uma postura mediana, um jogador médio, que se for chamado para atuar, o treinador não terá preocupação. Não dizer, pô, será que esse cara vai sair bem? Será que ele tem condições de jogar ali? Será que não vai tremer? Será que não vai deixar em situação difícil o meio da zaga? Enfim, ele sabe sair jogando. É isto. Este jogador que não precisa ser o melhor da posição, mas um jogador, como disse, médio, de envergadura, o Grêmio precisa para ocupar esta posição. O Grêmio precisa contratar um lateral esquerdo que conheça
a posição, que conheça a lateral esquerda. É uma necessidade, é uma exigência para quem pretende ganhar alguma coisa, ter pelo menos 2 jogadores por setores. E neste, o Grêmio só tem um. Um abraço.